Você fala as coisas com convicção? E o anúncio do Evangelho é uma coisa que você fala com convicção às outras pessoas? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa dimensão de nós termos uma certeza, algo que seja base na nossa vida, é muito importante. Hoje, a forma como que o mundo vai agindo e vai imperando justamente, tenta tirar bases de nós, colocar dúvidas, até em coisas que são praticamente invioláveis. O mundo continua querendo colocar dúvidas. E aquilo que você, como criança, como adolescente, nunca questionou, hoje o mundo quer colocar dúvida, né? E o que acontece com isso? Ele quer tirar as nossas convicções. A convicção na força de uma palavra, porque as pessoas, por exemplo, sempre enganam, sempre se corrompem e querem justamente manipular as coisas para tirar o bem para si. Então, nós envolvemos numa ótica onde as palavras são questionáveis e inconfiáveis. Antes havia a palavra do pai, a palavra da mãe, mas hoje há a palavra justamente dos meios de comunicação, que também nós estamos chegando à conclusão que também não são confiáveis em muitas das situações. Ou seja, você não põe mais um alicerce. E aí nós temos aquilo que é os valores da igreja, que tem um alicerce, da qual a palavra de Deus é uma convicção, uma certeza e justamente um ponto da onde a nossa vida tem como início e como fim. Porém, tudo isso é quebrado muitas vezes colocado em xeque. E aí nós percebemos que começa a faltar convicção até mesmo no que nós falamos. Precisamos entender um pouquinho sobre isso. Quero pegar com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 23 ao 28. Diz assim: Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia e em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era homem eloquente, versado nas Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para Caia, os irmãos apoiaram e escreveram os discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo ali foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. Olha só, fala aqui de uma eloquência, de uma força. Essa palavra é muitas vezes usada também para Paulo, mas ele está falando aqui de uma forma especial a Apolo, que não tinha recebido o Espírito. Ou seja, em que sentido? Ou seja, não recebeu a força, porque os apóstolos tinham percebido que muitas vezes eles tinham medo, lembra da homilia de ontem, medo, mas com a força que eles receberam do alto, ou seja, tiveram a capacidade então de poder anunciar com intrepidez, com força, sem medo, com convicção. Foi o Espírito que deu. Mas agora Apolo não tinha recebido este batismo, mas porém ele falava com eloquência, ele tinha convicção, ele sabia do que estava dizendo, tinha propriedade. Isso daqui é muito importante para nós, porque como eu disse, se nossa vida começa a se balançar com todos os questionamentos que o mundo coloca, nós precisamos voltar à base, que é a palavra. A palavra ela deve ter esta firmeza no nosso coração, ou seja, eu movo a minha vida pela palavra de Deus, eu olho para a palavra de Deus, eu penso nesta palavra, eu trago ela no meu coração, porque ela começa a formar a base e ali você vê uma solidez e uma convicção. Mas se a palavra não tem dentro de nós raiz, então o mundo vai sufocá-la. O mundo vai justamente tirar, porque tudo é questionável, tudo é ponto de vista, tudo é relativo. Mas
Se você pega, como Apolo, uma capacidade de olhar para a palavra, esta palavra vai lhe dar as bases que começam a fortalecer a sua vida. E porque você faz a experiência da palavra na tua vida, você também fala dela com convicção, com uma certeza. E quanto isso nos falta, essa profundidade muitas vezes, e cabe justamente muitas vezes nós católicos de forma especial bater no peito e falar minha culpa, porque muitas vezes nós negligenciamos, somos superficiais. E aí somos balançados pelos ventos que sopram e sopram bastante por todos os lados para que a fé justamente possa ser destruída. Então quero que você pense qual é a eloquência, qual que era a convicção com que você tem partilhado, vivenciado. Não digo aqui força, mas eu digo firmeza, conhecimento daquilo que é a palavra de Deus. Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.